Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Valeria Card Kingdoms. O jogo que foi escolhido por vocês lá nas nossas enquetes do Instagram, quer dizer, mais ou menos, né? Essa semana, pela primeira vez, a enquete deu empate. Eu perguntei sugestões, o que é que vocês queriam que eu fizesse para desempatar. E nosso grande amigo Farhad mandou uma mensagem, um abraço aí Farhad, dando o voto dele desempatando. Ele é um dos seguidores mais assíduos e sempre vota em todas as enquetes. Dessa vez, por algum motivo, ele não tinha votado. Então, a gente deu um aí de eleições dos Estados Unidos, que um mês depois o pessoal ainda está encontrando voto até na lata do lixo. Então, Farhad deu esse voto fora de hora e desempatou. Mas eu também recebi uma outra sugestão muito boa de fazer os dois vídeos. E não tem como fazer os dois no mesmo dia, infelizmente, mas eu gostei da sugestão. Então, graças ao voto de desempate de Farhad, Valeria vai ser o primeiro, mas a outra sugestão de fazer os dois vídeos também vai ser acatada. Ainda essa semana, quem deu a sugestão foi João Paulo, do cunhado. Abraço para ele também. Ainda essa semana nós faremos o vídeo do outro jogo que ficou empatado na enquete. Mas o jogo de hoje é o Valeria, é um jogo de 2016, publicado aqui no Brasil pela Conclave Jogos, de Isaías Vallejo. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Em Valeria nós teremos duques lutando pela supremacia para se tornar o mais influente, mais poderoso no reino de Valeria, ou Valéria, não sei. E nós faremos isso derrotando monstros que assolam, que atacam o reino, recrutando cidadãos para atuarem junto a nós, ao nosso lado, e construindo as construções aqui, os domínios, como a regra do jogo chama. Então, como é que se joga Valeria? Para começar, pela preparação, você vai montar essa grade aqui de 4x5, né? 4 de largura, aliás, 5 de largura por 4 de altura. Na primeira linha lá de cima, você irá colocar as cartas de monstro. Deixa eu trazer aqui para perto para vocês verem. Os monstros são divididos por tipo, que indica o local onde esses monstros vivem. Então tem os monstros das montanhas, das florestas, dos pântanos, etc. Você irá procurar, separando assim por tipo, e juntar numa mesma pilha os monstros do mesmo tipo. São 5 cartas ao todo. Aliás, eu vou explicar aqui as regras para uma partida de 2 a 4 jogadores. Em partidas com 5 jogadores tem algumas modificações que eu explico no final do vídeo. Então, numa partida para 2 a 4, você vai pegar aqui 5 cartas de monstro de cada tipo. Existem mais tipos do que 5, certo? Você vai montar aqui a linha com 5 pilhas, 5 pequenas pilhas de 5 cartas cada, só que existem mais do que 5 tipos diferentes de monstros, os ambientes, como eu disse, né? A floresta, o pântano, a montanha, etc. E isso serve para quê? Para dar mais variabilidade ao jogo. Então, em cada partida você pode escolher por sorteio ou por comum acordo entre os jogadores quais são os tipos de monstros que vão ser utilizados. Inclusive, o manual traz algumas sugestões de como fazer nas suas primeiras partidas, já um setup pré-determinado. Mas se você quiser também sortear, escolher aleatoriamente, dentro de cada pilha, como eu disse, são 5 cartas e elas vão ficar da mais fraca para a mais forte. Você vai considerar que esse número que vem dentro de um escudo vermelho, isso aqui é a força do monstro. Então você vai colocar em ordem os monstros mais fracos na parte de cima da pilha e os mais fortes na parte de baixo. E vai colocar ali a primeira linha. Na segunda e na terceira linha você vai colocar as cartas de cidadão. As cartas de cidadão são identificadas por esse número aqui no canto superior esquerdo, que vão de 1 a 12. Na verdade vai de 1 a 8 e depois você tem uma que é 9/10 e outra que é 11/12. Da mesma forma, existem 2 tipos de carta diferentes para cada um dos números, certo? Então você vai ter 2 tipos diferentes de cartas número 1, de numeração 1, 2 tipos diferentes de numeração 2, 2 tipos diferentes de numeração 3, e assim por diante. As únicas exceções são o 5 e o 6. O 5 e o 6 só tem um tipo correspondente a cada número.
Isso também serve para dar mais variabilidade ao jogo, para você utilizar combinações diferentes de personagens em cada partida, certo? Então você vai escolher um tipo correspondente a cada número. Das duas variedades de cartas identificadas pelo número 1, você escolhe uma. Das duas identificadas pelo número 2, você escolhe uma também. 3, 4 e assim por diante. Da mesma forma, são 5 cartas de cada tipo. Nesse caso, não precisa se preocupar com a ordem, porque elas são todas iguais. Então você posiciona dessa forma, de 1 a 5, de 6 a 12. Por fim, aqui embaixo nós temos as cartas de domínios, certo? As cartas de domínio, você embaralha todas elas, irá montar 5 pilhas. Em cada pilha você vai posicionar 2 cartas viradas para baixo e a terceira virada para cima. E sobram várias, existem muito mais cartas de domínio do que isso. As cartas de domínio que sobrarem, você guarda de volta na caixa do jogo. O que mais? Isso foi a preparação do tabuleiro central. Vamos agora para a preparação. Aliás, tem mais uma coisa na preparação do tabuleiro central. Você vai pegar essas cartinhas aqui, que a regra chama de cartas de exaurido, e você vai pegar uma quantidade idêntica ao dobro da quantidade de jogadores. Numa partida com 3 jogadores, por exemplo, você pegaria 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa elas ali por perto. Você já vai entender para que elas servem. E você pega ainda os recursos e deixa eles por perto. Existem aí 4 tipos de recursos. Nós temos o ouro, que são as moedinhas amarelas aqui. Os pontos de força, que são esses escudos vermelhos. Os pontos de magia, que são essa coisinha azul aqui, parece uma palheta de guitarra. E os pontos de vitória, que são essa outra coisinha roxa aqui, que eu digo brincando, parece uma beterraba. Certo? A beterrabinha roxa aqui são os pontos de vitória. Então vamos agora para a preparação individual dos jogadores. Você irá pegar essas cartas aqui, que são as cartas de Duque. Vai sortear aleatoriamente 2 para cada jogador. Cada jogador vai pegar essas suas 2, vai olhar, vai escolher, analisar ali, escolher uma das 2 para ficar e descartar a outra, certo? A que ele escolheu, ele deixa com ele na sua frente, na sua área de jogo voltada para baixo, e as demais que não foram usadas voltam para a carta do jogo, para a caixa do jogo. Além disso, cada jogador recebe ainda uma carta de camponês inicial e uma carta de cavaleiro inicial. Veja que o verso delas é diferente. Para não confundir com a carta de camponês e de cavaleiro normal, digamos assim, e vocês já verão que existe uma certa diferença. Essas cartas que o jogador recebe, ele coloca viradas para cima na sua área de jogo. Então aqui nós teríamos, por exemplo, um exemplo de uma área de jogo inicial do jogador, com a sua carta de camponês inicial, a sua carta de cavaleiro inicial voltadas para cima e a sua carta de duque voltada para baixo. A carta de duque nem precisa, na verdade, ficar aqui junto das outras, você pode deixar ela guardada um pouco mais à parte, para dar mais espaço para as demais. Bem, você vai escolher o jogador inicial pelo método que você quiser, considerando que é um jogo que usa dados, a forma mais óbvia é lançando os dados. Esse jogador inicial vai receber essa fichinha de jogador inicial, certo? E aí a gente está pronto para começar o jogo, certo? O jogo vai se desenrolar numa série de rodadas, e cada rodada consiste em 2 fases. Primeiro, o jogador inicial, vocês lembram que eu disse, acabei de dizer, que recebe os dados. A primeira fase é a fase de rolagem de dados e recebimento de recursos. Então o jogador que está com os dados vai lançar os dados e os cidadãos que ele tiver aqui na sua área de jogo irão lhe dar recursos. Aliás, muito importante, não apenas os cidadãos que ele tiver, mas os cidadãos que todos os jogadores tiverem. Cada jogador, nessa fase de lançamento de dados e colheita de recursos, cada jogador vai receber os recursos disponibilizados pelos seus cidadãos que ele possuir aqui na sua área de jogo. No começo da partida, apenas o camponês e o cavaleiro inicial, mas como vocês verão, isso vai aumentando ao longo da partida. De que forma acontece isso? Eu até gosto de dizer que isso lembra um pouco o Catan, né? Porque você tem um jogador que lança os dados e vai gerar recursos, mas não é apenas o jogador da vez que está lançando os dados quem vai receber os recursos. Aliás, é perfeitamente possível que o próprio jogador da vez não receba recurso nenhum, se ele tiver azar nos dados, e apenas os seus adversários recebam, certo? Então, todos os jogadores, cada um dos jogadores vai verificar
quantos e quais dos seus cidadãos vão lhe gerar recursos de acordo com o número dos dados. Como assim? Você vai levar em consideração o número de um dado, do outro e a soma dos dois. Então, nesse nosso exemplo aqui, receberiam os recursos correspondentes todo mundo que tivesse um cidadão. Lembra que os cidadãos são identificados por esse número aqui no canto superior esquerdo. Todos os que tiverem um cidadão de número 4, de número 3 ou de número 7, que é a soma de 4 mais 3. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu não receberia recurso nenhum. Bem, ficou faltando dizer que os jogadores recebem ainda um recurso inicial, que todo mundo recebe no começo, 2 ouros e 1 magia. Desculpem aí pelo meu lapso. Certo? Então, essa foi a primeira fase de recebimento, rolagem de dados e recebimento de recursos. No nosso exemplo aqui, eu, que sou o jogador da vez, não receberia nada, mas poderia acontecer que algum outro jogador recebesse. Não nesse caso da primeira rodada, né? Porque na primeira rodada todo mundo já começa exatamente com um camponês e um cavaleiro. Então, na primeira rodada, só mesmo 5 ou 6 vão trazer recursos para alguém. Mas em alguma outra rodada posterior, poderia acontecer um caso como esse aqui, onde o jogador da vez que lançou os dados não receberia nada e os seus adversários poderiam receber, sem problema nenhum, faz parte do jogo. Então, como é que funciona? Veja que abaixo do nome da carta, nós temos 2 símbolos. Esse que tem apenas um bonequinho representa o benefício recebido pelo jogador da vez. O jogador que realmente jogou os dados vai receber esse benefício aqui. E os outros jogadores que estão fora da vez, vão receber o benefício da direita, identificado por esse símbolo aqui que tem vários bonequinhos. Veja que no caso do camponês e do cavaleiro é o mesmo benefício, né? No caso do camponês, uma moeda de ouro, no caso do cavaleiro, um ponto de força. Então você recebe aqui os recursos. Mas existem outros, a maioria, na verdade, onde esse benefício é diferente. Veja, por exemplo, aqui o feiticeiro. No caso do feiticeiro, o jogador da vez, quando ele ativa o feiticeiro, quando ele tirar um 4 nos dados, lembrando sempre que é o valor de um dado, o valor do outro ou a soma dos dois. Então, por exemplo, se sai um 3 e 1 ou 2 e 2, também serve. O jogador da vez receberia um ponto de magia mais um ponto de força, enquanto os demais receberiam apenas um ponto de magia. Deixa eu pegar outro exemplo. Esse aqui, que é o campeão. Se sair um número 8, né? Seja no dado, seja em um dado só, seja na soma dos dois, o jogador da vez, aquele que rolou os dados, ganha 4 pontos de força, enquanto que os outros jogadores ganham o direito de trocar uma moeda por 4 pontos de força. Sempre que tiver uma setinha aqui, significa troca. Você troca o item da esquerda pelo item da direita. E assim por diante. Todos os jogadores vão receber os benefícios correspondentes dos seus respectivos cidadãos que eles tiverem na sua área de jogo, se puderem, né? Se o resultado dos dados tiver permitido. Mas se o resultado dos dados não lhe favorecer, você não tiver nenhum dos seus cidadãos ativados por nenhum dos dados, você tem aí um prêmio de consolação, onde você pode receber um recurso à sua escolha. 7 pontos de vitória, é claro. Ou seja, magia, ouro ou força. Se você não receber nada, você tem o direito de pegar um recurso à sua escolha. Essa é a fase de lançamento dos dados e recebimento dos recursos. Só mais um detalhe é que se você tiver mais de uma cópia da mesma carta, você vai receber o recurso por cada cópia. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 cavaleiros e tivesse tirado um 6, seja num dado isolado, seja na soma, eu receberia uma vez o benefício para cada carta. E se eu tirasse, por exemplo, assim, 6 e 6, então eu receberia 4 vezes o benefício. Ou seja, cada dado ativa cada carta uma vez. Se você tiver mais de um dado no mesmo valor, ou mais de uma carta do mesmo tipo, ou as duas coisas ao mesmo tempo, você vai assim multiplicando o recebimento dos recursos. Ok? Essa foi a fase de lançamento dos dados e recebimento dos recursos. Voltando aqui para o tabuleiro central, nós temos a segunda fase, que é a fase das ações. Na fase das ações, apenas o jogador da vez, que foi aquele que lançou os dados, irá realizar 2 ações, certo? Existem 4 tipos de ação possível, o jogador irá realizar 2. Vamos explicar aqui cada uma delas. A primeira ação possível é derrotar um monstro. Ele vai escolher
um dos monstros que esteja voltado para cima, que esteja aqui no topo da pilha, que esteja visível, vai descartar os pontos de força, que lembre sempre, força são as pecinhas vermelhas, vai descartar os pontos de força no valor igual à força do monstro. Então esse aqui, por exemplo, para derrotar ele, custa 1 ponto de força. Esse outro camaradinho aqui, para derrotar ele, precisa de 3 pontos de força. Esse urso coruja precisa de 4 e assim por diante. Então você descarta essas fichinhas de força num valor igual à força do monstro e pega aquela carta de monstro para você. Para que serve isso? Bem, no momento que você pega a carta, você recebe um benefício imediato, que vai sempre vir descrito aqui abaixo do nome da carta. No caso aqui do nosso urso coruja, você ganharia 2 pontos de magia. E do lado de cá, do lado direito do nome da carta, você tem esse símbolozinho que, se vocês lembram, significa pontos de vitória. No caso dessas cartas de monstro aqui, isso significa pontos de vitória no final do jogo. A posse dessa carta do urso coruja lhe dará 2 pontos de vitória no final do jogo. É para isso que serve derrotar os monstros. Você ganha um benefício imediato aqui embaixo e ganha pontos de vitória no final da partida. Você sempre tem que ir pegando os monstros do topo das pilhas. E à medida que as pilhas vão esvaziando, você vai chegando nos monstros mais poderosos, que são mais difíceis de derrotar e também lhe dão mais benefícios e mais pontos de vitória. É importante que você pode usar magia no lugar da força. A magia, na verdade, é um recurso coringa. Sempre que alguma ação lhe exigir gastar força ou ouro, você pode gastar magia no lugar. Você só não pode gastar magia isoladamente. Ou seja, se uma determinada ação lhe exige, como por exemplo aqui, matar o urso coruja, lhe exige 4 pontos de força, você tem que usar no mínimo 1 ponto de força, mas os pontos restantes podem sim ser de magia. Então você pode usar 1 de força e 3 de magia, ou 2 e 2, ou 3 e 1, ou os 4 pontos de força. Você só não poderia usar os 4 pontos de magia. Você sempre tem que usar no mínimo 1 ponto do recurso propriamente, do recurso próprio daquela ação, e os demais podem sempre ser magia, que é o recurso coringa. A segunda ação possível das 4 que eu mencionei, que o jogador da vez irá realizar 2 dessas 4, a segunda ação possível é recrutar um cidadão. Você tem aqui essas 2 fileiras de cartas de cidadão, onde você vai pagar o custo em ouro para recrutar. Então, por exemplo, aqui um cavaleiro custa 2 de ouro. Assim como você gasta força, a principal utilidade dos pontos de força é para derrotar os monstros, a principal utilidade dos pontos de moeda, né, o ouro, é recrutar cidadãos. Então, custa aqui, por exemplo, 2 pontos para recrutar um cavaleiro, ou 4 pontos para recrutar um feiticeiro, ou 2 para recrutar um paladino, e por aí vai. Veja que ele sempre tem assim, 2 mais, 4 mais, 1 mais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a primeira carta desse tipo que você recrutar, você vai pegar aquela carta e colocar na sua área de jogo, né, ali junto com as demais que você já tinha desde o começo. A primeira carta desse tipo que você pegar vai custar, no exemplo aqui do paladino, 2 ouros. Mas se posteriormente você quiser um segundo paladino, ele vai custar 3. Um terceiro vai custar 4. Sempre vai custar 2 mais o número de cartas daquele mesmo tipo que você já tiver. Importante que todo mundo já começa com um camponês e com um cavaleiro inicial, né? Então, por exemplo, o camponês, o custo dele é 2 mais. Ou seja, o primeiro camponês que você for comprar já vai custar 3, porque você já começa com 1 inicial. E para que serve recrutar os cidadãos? Serve justamente para que eles lhe deem os recursos na fase anterior, na fase 1, que eu acabei de explicar, de lançamento de dados e colheita dos recursos, certo? Então você paga o custo em ouro, lembrando sempre que a magia pode ser usada como coringa no lugar do ouro. E vai colocar aqui o cidadão que você recrutou na sua área de jogo, e a partir daquele momento, nas fases posteriores de lançamento de dado, sempre que sair o número correspondente àquele cidadão, você vai ganhar os recursos que ele lhe dá, seguindo as regras que eu já expliquei na fase anterior, certo? Por fim, a terceira ação é construir um domínio. Os domínios são ali as construções que os duques vão construir ali no reino para ganhar fama, poder e, enfim,
benefícios que os recursos lhe dão. Você, para construir um domínio, também paga um preço em ouro, só que veja que eles sempre são bem mais caros, 9, 10, 7, 6, bem mais caro geralmente do que para recrutar um cidadão, mas o custo também é pago em ouro, só que eles têm também uma exigência desses íconezinhos. Esses ícones representam os tipos de cidadão, é mais ou menos como as classes de personagens nos RPGs. Você tem os guerreiros, os trabalhadores, os ladinos e os clérigos, se não me falhar a memória. Então você tem esses símbolos aqui, a águia, uma mãozinha segurando um martelo, que são os trabalhadores, uma chave, uma adaga, que são os ladinos, e um capacetinho, que são os guerreiros, enfim, cada um tem o seu símbolo. Então, para você construir aqui os domínios, além de pagar o custo em ouro, você precisa ter na sua área de jogo, ou seja, lá nos seus cidadãos que você já recrutou, você precisa ter essa quantidade de símbolos. Então, para eu construir, por exemplo, aqui essa torre, a Orquídea do Deserto, eu precisaria ter, não apenas pagar as 9 moedas de ouro, lembrando sempre que eu posso usar magia como coringa, mas eu precisaria ter, no mínimo, um ícone desse de sacerdote e um ícone desse de ladino, já na minha área de jogo. Para construir esse aqui, Forte de Grimwater, eu precisaria ter, no mínimo, 2 ícones de trabalhador e um ícone de ladino. E assim por diante. Eu pego, e pagar o custo, evidentemente, eu pego a carta de domínio, coloco junto à minha área de jogo e viro a próxima para que fique assim, voltada para cima. Para que servem as cartas de domínio? Elas, assim como os monstros derrotados, elas também vão lhe dar pontos de vitória ao final do jogo. E elas lhe dão algum benefício. E aí não tem como eu explicar todos aqui, porque cada um dá um benefício diferente. Mas estão sempre descritos na carta em forma de texto. Algumas delas lhe dão benefícios imediatos e algumas lhe dão poderes especiais que vão permanecer para o restante da partida. Essa aqui, por exemplo, significa imediatamente ganhe um C. Esse símbolozinho significa carta de cidadão. É um desenho de uma carta com a letra C em cima. Significa carta de cidadão. Imediatamente ganhe um cidadão cujo custo seja menor ou igual a 3. Então eu escolheria aqui qualquer cidadão cujo custo seja menor ou igual a 3 e pegaria ele de graça para a minha área de jogo. Essa outra aqui, por exemplo, me dá outro poder especial. Durante a sua fase de ação, quando você derrotar um monstro, ganha um ponto de magia. Existem alguns íconezinhos assim, para economizar espaço, ele troca a palavra por um ícone. Por exemplo, esse aqui, o desenho de uma carta com a letra M, significa uma carta de monstro. Mas isso aí no manual você encontra toda a legenda que explica tudo isso. Ok? Então essa é a terceira ação possível, construir um domínio. E qual é a quarta ação possível? A quarta ação possível é pegar um recurso, magia, ponto de força ou ponto de ouro. Então, na pior das hipóteses, se você não puder fazer mais nada, você pega um recurso desses também, na sua fase de ação. Então, as 4 ações possíveis na fase de ação, recapitulando: derrotar um monstro usando pontos de força, recrutar um cidadão usando ouro, construir um domínio usando ouro e atentando-se também para os pré-requisitos aqui dos ícones. E a quarta e última, simplesmente pegar gratuitamente um recurso, que pode ser ouro, ponto de força ou ponto de magia. Essas 4 ações o jogador da vez, ou seja, aquele que lançou os dados, irá realizar duas delas. E pode inclusive repetir a mesma ação mais de uma vez, certo? Finalizado isso, o jogador que está de posse dos dados passa os dados para a esquerda, né, para o seu vizinho da esquerda, que vai ser o novo jogador da vez, vai lançar os dados, reiniciando a fase 1, a fase de lançamento dos dados e colheita de recursos, e repete tudo de novo, mais uma vez a fase 1, mais uma vez a fase 2, e assim por diante o jogo vai rolando. Vocês viram que existem também aqui uns marcadorzinhos de pontos de vitória, e eu não expliquei até agora para que eles servem. Na verdade, a principal forma de ganhar pontos de vitória, de fato, é derrotando monstros e construindo domínios. São pontos de vitória que vão ser contabilizados só no final do jogo. Você nem precisa ter esses marcadorzinhos, porque basta olhar na carta, o número que está escrito na carta, para fazer essa soma final dos pontos de vitória. Só que existem alguns efeitos especiais de alguns domínios e também de alguns monstros, quando você os derrota, que lhe dão pontos de vitória no meio do jogo, né? Não vão ser contabilizados só no final. Diz lá que você ganha
X pontos de vitória para cada Y coisas que você tiver, por exemplo. Aí esses pontos de vitória que são obtidos no meio do jogo, você usa essas fichinhas roxas aqui para contabilizar. E assim o jogo vai rolando ao longo de várias rodadas, até quando? Bom, existem 3 eventos que podem disparar ao final da partida. A primeira é quando todas as cartas de exaurido forem utilizadas. O que quer dizer isso? Sempre que uma determinada pilha, qualquer uma das pilhas, seja de personagem, seja de monstro, seja de domínio, sempre que uma determinada pilha se esvaziar, você pega uma carta dessa de exaurido e coloca no lugar. Elas servem apenas para contabilizar quantas pilhas já se esvaziaram. Você lembra que as cartas de exaurido são o dobro da quantidade de jogadores, né? Então assim vai, o jogo vai rolando, digamos que essa outra pilha também se esvaziou, e assim vai. Quando acabarem-se as cartas de exaurido, ou seja, em outras palavras, quando o número de pilhas no tabuleiro central, de pilhas vazias, for igual ao dobro da quantidade de jogadores, o que é uma coisa que você contabiliza usando as cartas de exaurido, você então dispara o final da partida. A partida continua rolando até que todos os jogadores tenham jogado o mesmo número de turnos. Para isso serve aquela fichinha de jogador inicial, né? Para você não esquecer quem foi o primeiro jogador. Então, quando acontecer isso, né, quando disparar o final do jogo, o jogo não acaba imediatamente. Ele continua até o jogador imediatamente antes do jogador inicial. De maneira que todo mundo joga o mesmo número de partidas. Se esse jogador já foi ele mesmo quem disparar o final da partida, o jogo já acaba ali. Mas se for, por exemplo, se for o jogador inicial quem disparar o final da partida, o jogo vai ter mais uma rodada completa. Enfim, é um mecanismo que existe em vários desses jogos modernos, né? O jogo continua até que todos os jogadores tenham jogado o mesmo número de rodadas. Esse é o primeiro evento que pode disparar o final da partida. O segundo é quando acabarem todas as cartas de domínio. E o terceiro é quando acabarem todas as cartas de monstro. Então acabou todas as cartas de monstro, ou acabou todas as cartas de domínio, ou acabou uma quantidade X de pilhas, de qualquer que seja o tipo, igual ao dobro da quantidade de jogadores, você dispara o final da partida. E os jogadores vão continuar jogando apenas até o fim daquela rodada, né? Apenas até o fim daquele turno que já está em andamento, de maneira que todos os jogadores tenham o mesmo número de rodadas. Feito isso, finalizado isso, a gente vai contar pontos, e quem tiver o maior número de pontos é o grande vencedor. E para que servem as cartas de Duque? Afinal de contas, lá no começo você disse que cada um escolhia uma carta de Duque, ficava com ela guardada pela partida inteira. Elas servem justamente para isso. No final da partida, cada Duque vai ter um requisito diferente para lhe dar pontos extras, pontos de vitória extra. Isso é variado de Duque para Duque. Esse que eu peguei aqui, por exemplo, Rise, o Agitador. No final da partida, você pontua um ponto de vitória para cada carta de cidadão, carta de monstro, carta de domínio e um ponto de vitória para cada 4 recursos. Ou seja, isso é algo que vai variar de jogador para jogador. Cada jogador, de acordo com a carta de Duque que ele tiver escolhido e mantido em segredo ao longo do jogo inteiro, segredo para os outros, né? Obviamente ele próprio pode ver. Vai lhe dar pontos de vitória extra no final da partida, de acordo com certos requisitos que vão estar descritos na própria carta do Duque. Então, juntando esses pontos extras que você obtém, de acordo com o que a carta do Duque estabelece, juntando os pontos que tem aqui nos domínios que você construiu ao longo do jogo e nos monstros que você derrotou ao longo do jogo, mais as fichinhas roxas aqui, que eventualmente você pode ganhar como efeitos especiais de algumas cartas, você faz o somatório e aquele que tiver mais pontos de vitória é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Valyria Card Kingdoms. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu curtir e seu comentário, ative as notificações e até o próximo jogo.